Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente porque o jogo recém terminou aqui no Allianz Parque, o empate entre Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Diferente porque eu resolvi passar para vocês o que aconteceu no dia inteiro que eu passei de cobertura dessa partida, de uma partida que poderia não acontecer e quase não aconteceu. Ela foi confirmada faltando 10 minutos para o horário marcado para a bola rolar. Depois de uma série de indefinições em tribunais, o jogo ainda estava adiado, o Flamengo veio para São Paulo, eu fui até o hotel onde a delegação rubro-negra estava hospedada e fiquei acompanhando os passos do Flamengo, mesmo com o jogo adiado, para saber se o Flamengo viria para o Allianz Parque. E a ideia inicial era cumprir todo o protocolo, apesar do adiamento da partida defender, digamos, os interesses do Flamengo. O Flamengo não queria jogar por conta de todos os desfalques que acabou sofrendo depois da viagem no Equador, um surto, verdadeiro surto dentro de toda a delegação. O Flamengo trouxe 9 jogadores do Sub-20, pouquíssimos titulares, pouquíssimos reservas, porque estava difícil realmente arrumar um time para colocar em campo, mas conseguiu, digamos assim, para cumprir o protocolo. Havia uma defesa, né, de todas as pessoas envolvidas no processo, porque realmente, se o protocolo foi estabelecido lá atrás e determinado para outros clubes que sofreram em casos semelhantes, o Flamengo também deveria fazer o mesmo. E teve dificuldades, mas conseguiu arrumar garotos da base tudo de última hora e trouxe para São Paulo. Expondo também, né, esses jogadores com hotel, com ônibus, com avião, tudo que se defendia, na verdade, na prática, não aconteceu. O Palmeiras, por outro lado, defendeu até o último instante o protocolo ser exercido, que era realmente você, se não tem jogadores infectados, 13 no mínimo, você joga. Se você tem, afasta o jogador. E o Palmeiras se mobilizou, e eu recebi informações que o Palmeiras, até o último segundo, mesmo com o jogo adiado naquele momento, se mobilizaria para vir jogar a partida. E foi o que aconteceu. O Palmeiras veio para cá, fez todo o aquecimento e o Flamengo não chegava. Eu estava no hotel acompanhando a delegação rubro-negra e somente às 3 da tarde eles deixaram o hotel. Antes disso, eles subiram no ônibus, voltaram do ônibus. Por quê? Porque houve um festival de definições para lá e para cá. Houve uma definição do Tribunal Regional do Trabalho negando o pedido da CBF no Rio de Janeiro, o mesmo que tinha dado ganho de causa ao Flamengo, negando o pedido da CBF, dizendo não tem que sair jogo. Aí houve uma outra medida impetrada pelo Sindicato dos Atletas Profissionais, dizendo que o Flamengo tinha que ficar 15 dias sem treinar e sem jogar, e aí não envolveria só o jogo daqui, mas o jogo da Libertadores também, para evitar o risco de contágio, que esses jogadores, o elenco todo, teria que ficar 15 dias em quarentena. Pois bem, aí vem com 10 minutinhos antes da bola rolar, uma decisão final de Brasília, do Tribunal Superior do Trabalho, determinando que o jogo teria que acontecer, deferindo, aceitando o pedido da CBF para a realização da partida. E aí, com essa decisão, e eu entendo muito pouco disso, gente? Eu fui pesquisar, mas não está confirmado ainda, mas a ideia é que ela derrube todas as outras liminares em instâncias menores, porque o Tribunal Superior do Trabalho é em Brasília, é a instância superior, e acabou determinando que o jogo fosse acontecer. Eu nunca passei por isso, porque a gente se deslocou com o ônibus do Flamengo, que entrou aqui no estádio 20 minutos antes da bola rolar. Quando eu cheguei no portão do estádio, o tempo do credenciamento já tinha sido expirado. Por uma condição atípica, eu e o meu cinegrafista aqui da Band, a gente conseguiu entrar, porque o Flamengo mesmo, que era o time adversário, havia chegado havia poucos minutos. Então a gente entrou, acompanhou a partida aqui e o Flamengo ainda atrasou uns 20 minutos para entrar no campo. O Flamengo esperando, a grade de televisão esperando e tudo mais, um rolo. E aí vem a partida e dentro de campo, que é o foco nosso aqui, o Flamengo foi muito bem, os moleques representaram. Defensivamente o Flamengo se postou muito bem, com esse lateral esquerdo, Ramon, é muito bom jogador, vai virar jogador top de linha pelas qualidades que tem tudo para isso. E aí do meio para frente o time tinha Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Lincoln, Pedro, um time muito mais bem reforçado e criou as melhores chances. Agrediu muito mais o Palmeiras, que mais uma vez apresentou um futebol pobre, burocrático, sem criatividade, e pela marcação do Flamengo, que apesar da molecada foi muito consistente e eficiente na defesa, o Palmeiras não conseguia entrar, já não tem criatividade ao natural, sem espaço aí fica muito mais difícil, né? Ainda assim conseguiu um gol num lance casual, num chute do Patrick de Paula, em que a bola desvia e mata o goleiro Hugo, que até foi muito bem no jogo, só que no minuto seguinte
o Flamengo tem centroavante, né? O Arrascaeta, que jogou uma partidaça também, junto com o Gerson, junto com o Thiago, faz o cruzamento e o Pedro se antecipa ao Felipe Melo, que falhou na marcação, e o Pedro empata o jogo. Obviamente esse resultado foi muito comemorado pelos flamenguistas, né? Os caras sofreram tudo isso, né, com a perda de jogadores, quase não jogam, entram em campo e ainda arrancam um empate aqui fora de casa. E o Palmeiras decepcionou mais uma vez o seu torcedor. Agora, o que fica disso é muita coisa que a gente vai discutir ainda nos próximos dias. O fato é que eu nunca fui a favor da realização desse jogo. Obviamente o protocolo tem que ser cumprido, mas assim, existia algo muito mais grave envolvido, que era o risco de contágio. E esse jogo não tinha que ter acontecido, como não tinha que ter acontecido do Goiás contra o Atlético Paranaense, que acabou demitindo depois o técnico Ney Franco, como os jogos do Atlético Paranaense em que tiraram o Dorival Júnior também, que acabou demitindo por não estar em campo, ou seja, foi tudo errado. Foi tudo errado, não era esse o jogo o problema, foram vários. E eu concordo que realmente se você tomou uma decisão lá atrás, com relação ao Goiás especialmente, de uma maneira, você não pode simplesmente rasgar o protocolo agora. É que o problema está na origem, né? A gente, infelizmente, nunca se preocupou com o que mais importa, que é a saúde das pessoas. E o que aconteceu? A gente viu esse circo, essa palhaçada. Na verdade, eu nem queria usar essa expressão porque ofende pessoas que trabalham no picadeiro, são artistas, e a gente tem a mania, né, de ficar comparando várzea, circo. Essas pessoas são muito mais sérias do que as que hoje estiveram envolvidas nos últimos dias, com toda essa batalha jurídica, com o que hoje comandam o futebol. E quando a gente faz a crítica, repito, não é o Flamengo, não é a torcida, não é a instituição, são os dirigentes que lá estão, cada vez mais isolados, porque os outros clubes já estão se manifestando de forma contrária e a própria CBF também não aceita mais essa insubordinação do Flamengo. É triste que o Flamengo tenha alcançado esse status de clube mais odiado do Brasil. Em campo, vai fazendo dele, fora dele, vai fazendo bem feio. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!